Quarto dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam ele para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e seja para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. No primeiro dia, depois que o universo surgiu, Deus fez a luz. Essa é a luz física, ou seja, a energia luminosa do início. Já no quarto dia, Deus criou as fontes especiais de luz, como o Sol, a Lua e as estrelas. Percebe-se a notável semelhança com as teorias que tratam do surgimento e evolução do cosmos. O universo, logo após o Big Bang, era opaco, pois era muito quente. Foram necessários 300 mil anos para resfriá-lo o suficiente para os elétrons se ligassem aos primeiros núcleos atômicos e assim formarem os primeiros átomos, liberando desse modo a radiação eletromagnética na forma de luz. A luz se dissipou e voltamos às trevas. Centenas de milhões de anos depois, começaram a surgir as primeiras estrelas, com fonte de luz própria, tornando o universo mais uma vez claro. Porém, há uma discrepância séria aqui. Segundo Moisés, a Terra veio primeiro que o Sol, a Lua e as estrelas, enquanto que para a ciência a Terra surgiu apenas 10 bilhões de anos após o início, muito depois de incontáveis estrelas nascerem, morrerem e nascerem novamente inúmeras vezes. É compreensível da parte de Moisés colocar o surgimento dos luminares apenas no quarto dia. Isso evita que os povos judeus vissem o Sol como a própria divindade e por consequência passassem a adorá-lo, como era próprio dos povos egípcios, dos quais haviam acabado de se libertar do cativeiro que durara centenas de anos, o que poderia ter contaminado a religião judaica. Assim, fica claro que o Sol é apenas uma criação de Deus e não o próprio Deus. Quinto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme suas espécies, e toda ave de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. Mais um conflito com a teoria da evolução é observado. O fato de aves e répteis terem sido criados ao mesmo tempo. Hoje se conjectura que as aves evoluíram dos dinossauros, que eram grandes répteis. É interessante perceber que enquanto as plantas surgiram da terra seca, os animais, répteis, aves e baleias surgiram das águas. Porém, outro contraponto é o surgimento das baleias. É notoriamente sabido que as baleias azuis são os maiores animais já viventes na Terra, atingindo inacreditáveis 36 metros de comprimento e pesando mais de 150 toneladas, o mesmo que um Boeing 737. No entanto, segundo Moisés, elas surgiram ao mesmo tempo que pequenos répteis e aves como o beija-flor, contrariando novamente Charles Darwin. Sexto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies,
os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E viu Deus que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem de si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. O homem tornou-se imediatamente o destaque de toda a obra de Deus. Assim, segundo Moisés, logo após ser criado, o homem tornou-se o rei da criação, o epicentro de toda a obra divina. Há de se destacar ainda que somos criados à imagem e semelhança do Criador. Mas em que sentido? Físico? Espiritual? Psicológico? Várias perguntas podem ser levantadas nessa passagem. Se físico, então tem realmente Deus uma imagem física? Logo o imaginário popular de um velhinho de cabelos brancos, barba comprida e um cajado talvez não sejam tão errados. Se a semelhança é espiritual, como preconizada por diversos agentes da fé, por que então não possuímos os poderes espirituais de Deus? A não ser que tenhamos algum mecanismo de segurança que os bloqueie, nossos supostos poderes divinos, e à exceção de Jesus, ninguém nunca conseguiu desbloqueá-los. E por fim, se for nosso comportamento, nossa forma de ver e compreender o mundo, então neste caso Deus seria tão susceptível aos rompantes de humor quanto nós. Outra conjectura interessante encontrada nessa passagem da Gênese é quando Deus cria o homem e a mulher. Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Esta é uma passagem importante, uma vez que aparentemente o sexo é visto pela própria Bíblia como algo pecaminoso. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Por um homem entrou o pecado e a morte no mundo. Assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. O batismo seria então extremamente importante, pois livra o crente do pecado original, que seria o ato sexual que gerou. Uma vez que, não sendo assim, como poderia a criança herdar o pecado dos pais que já tenham sido batizados? Esses não deveriam estar livres do pecado original? Então como poderiam transmiti-lo? A única conclusão é que novamente pecaram a conceber uma nova criança. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que há neles. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Fé ou razão? Por que temos que necessariamente escolher? Importantes pesquisadores decidiram optar por um caminho do meio, encontrando uma forma de manter sua racionalidade analítica aliada a uma fé inabalável em algo maior a si mesmo. Um desses pesquisadores é o físico Marcelo Gleisi, ganhador do Prêmio Templeton, considerado Nobel da Espiritualidade, pelo seu trabalho onde alia ciência e religião. Dessa forma, fiquem com as palavras do próprio Marcelo Gleisi sobre fé e razão, numa entrevista dada à emissora Rede Globo. Para mim, a ciência é um portal para o grande mistério da nossa existência, né? A gente quer saber como que o universo surgiu, como que o mundo surgiu, como que a vida surgiu, né? Qual é o futuro da humanidade? A gente tem que entender a ciência, a religião e a filosofia
como caminhos complementares com os quais a gente, eu digo a humanidade, tenta entender quem é. Quanto mais eu aprendo sobre o mundo, mais eu admiro o trabalho do divino. O papel da ciência não é matar Deus, entendeu? A ciência não quer matar Deus. A ciência quer apresentar uma visão de mundo que ajuda no florescimento da humanidade e ajuda a gente a tentar contemplar e responder questões que são extremamente complexas sobre a natureza e sobre quem nós somos.